Rapaziada, hoje o Santos enfrenta a Inter de Limeira lá em Limeira, fora de casa. E acho que tem muito pra falar sobre esse jogo, já que é a última rodada do Paulistão e tudo pode acontecer. Inclusive, o Santos pode ser eliminado hoje. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada pra você que assiste esse vídeo. Eu sou o Gabriel, esse é o Isso é Santos. E rapaziada, vamos falar sobre o jogo de hoje, que é contra a Inter de Limeira. Um jogo que vai decidir não só o Santos no campeonato, como o Palmeiras. Vai decidir também onde vai jogar as quartas de final o São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre como é que vai ser essa última rodada. Vamos começar falando da escalação que o Santos deve ir a campo hoje à tarde, às 6h30. O Santos vai ter JP no gol, João Paulo, sim, depois eu explico o porquê. Gil, Zé Ivaldo, JP Xermon, Escobar, Pituca, Rincon e eu acredito que Bom Tempo na meia, Soteldo, Tiquinho e Guilherme. Por que eu acredito que essa seja a escalação? Primeiro, eu tenho que citar que é achismo total meu, é opinião, que eu acredito que o Santos deve usar hoje, usando alguns dos seus titulares e tirando o goleiro Brazão, porque ele teve uma lombalgia, um quadro de lombalgia, então o João Paulo vai voltar a ser titular depois de muito tempo, depois daquela lesão no tendão de Aquiles, que tirou ele por quase um ano dos campos e foi realmente muito doloroso para ele aquele dia. O América venceu com aquele gol que o cara fez sem nem ligar para a lesão do João Paulo, então acredito que é um jogo importante para o nosso goleiro que vai ser titular hoje à tarde. Gil e Zé Ivaldo mantendo a zaga titular, porque a gente ainda precisa vencer o jogo para garantir classificação. O JP Xermon e o Escobar, que não jogaram todo o campeonato, então eu acredito que ainda tem energia para completar esse último jogo, pelo menos da fase de grupos, de forma tranquila. Teremos Pituca, Rincon na volância, como esperado. Por enquanto a gente não pode usar os novos contratados, até porque o Thiago Maia nem chegou oficialmente e o Zé Rafael ainda não pode ser utilizado. Na meia a gente não vai ter Neymar, muito porque eu acredito que o Neymar não vai ser necessário pra gente vencer esse jogo. A Inter de Limeira é o pior time do campeonato, quase. A gente precisa no mínimo empatar para ir para as quartas de final. É claro que para vencer é bom, porque a gente decidiria em casa as quartas. Mas se precisar do Neymar, ele vai estar lá, ele pode entrar no jogo. Mas acredito que ele não vai precisar entrar na partida, acredito que a gente vence esse jogo tranquilamente. Na ponta direita nós teremos, eu acredito, Soteldo, na esquerda Guilherme e na frente Tiquinho. Por que eu acho que vai ser o Bom Tempo na meia? Porque ele é um jogador que funciona muito bem no meio campo, já trabalhou como segundo volante, junto com o Neymar em campo, e agora eu acredito que ele vai ter oportunidade para ser meia também. Ele já foi ponta, cara, o Bom Tempo é engraçado, ele tá sendo quase um Coringa da Vila, ele tá sendo o seu Lima do século XXI. Mas ele tá trabalhando muito bem, cada vez que ele entra é interessante, a gente sempre fica de olho no Bom Tempo. Eu acredito que nesse jogo ele vai ter um papel muito importante para substituir, não no mesmo nível, não na mesma altura, obviamente, o Neymar. Lembrando que achismo total é opinião, é o que eu acho que deve ser o Santos para as 6h30 da tarde. A partir das quartas de final nós já teremos a entrada do Roleiser, Barreal, Veron. A partir daí a gente já vai poder ter eles. Na verdade, eu acredito que o Barreal e o Veron, já podem ser utilizados nesse jogo. Eu acho. Mas eu não acredito que eles vão ser utilizados já. Eles vão estar no banco de reservas, eu acho. Roleiser, agora os outros, Thiago Maia, tal, todos vão poder ser utilizados a partir das quartas de final. David Washington, esses jogadores que chegaram agora ainda não estão inscritos, então passando de fase a gente vai poder utilizá-los. Lembrando que todos os jogos vão acontecer às 6h30. Para, claro, não ter aquele problema de um jogo der um resultado, então sei lá, vamos supor, o Santos empata para poder facilitar para um outro time, então não vai ter isso, porque todos os jogos vão começar e acabar quase no mesmo horário, mais ou menos. Vamos lá, vamos às contas aqui nesse vídeo. Para o Santos não se classificar, que eu acabei dizendo mais cedo, o Guarani precisa vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. O que é muito difícil de acontecer, o Corinthians é o melhor time desse campeonato em questão de pontos, então acredito que é muito difícil o Guarani vencer lá. Apesar que eu acho que o Corinthians vai com o time reserva, mas mesmo assim acho muito difícil. O Bragantino precisa vencer a Ponte Preta fora de casa, mas outro resultado que também é necessário. Ou seja, é muito difícil. E além do Santos precisar perder também o jogo dele. Então, cara, são muitas variáveis para poder dar o resultado do Santos não classificar. Então acaba que é muito difícil. E outra, o Santos ainda tem 3 de saldo a mais que o segundo colocado no grupo, que ainda força muito mais
pra gente já achar que realmente, praticamente, o Santos já está classificado. Alguns detalhes é que se a Ponte vencer o Bragantino, ela já supera a pontuação do Palmeiras e não deixa o Palmeiras classificar para as quartas de final. Ou seja, a Ponte Preta tá ali na mão dela a classificação do Santos e do Palmeiras, basicamente. Também tem o Guarani, é claro, do Santos, mas principalmente do Palmeiras. Se a Ponte vencer, o Palmeiras já não se classifica para as quartas de final. E eu, como um clubista nato, um santista roxo, que não quer agredir ninguém, mas odeia rival, tô torcendo muito pro Palmeiras não se classificar para as quartas de final do Campeonato Paulista. Mas enfim, rapaziada, essas foram as informações de hoje pro jogo de mais tarde e eu vejo vocês no pós-jogo, espero que com uma vitória e com boas notícias sobre os nossos rivais. Valeu, família, até a próxima e falou!